Bom dia, eu sou Ana Regina Rego. Estou aqui para conversar um pouco sobre desinformação, suas consequências para a sociedade e para o jornalismo. Gostaria inicialmente de agradecer o convite da querida Marli dos Santos para fazer essa interlocução com vocês, né? E ao final me colocar à disposição para posteriores contatos, né? Eu gostaria de começar falando um pouco sobre as tensionalidades atuais, e elas não são só atuais, elas são tensionalidades históricas entre os regimes de verdade da evidência, que é o regime de verdade da modernidade, e o regime de verdade da experiência, ou o regime de verdade dos valores e das crenças, muitas vezes relacionados a uma questão mítica, uma questão religiosa, né? E que a gente vê hoje muito tensionado na nossa sociedade, não só na sociedade brasileira, mas mundial, né? E aí vale pensar que a gente encontra hoje muitas narrativas negacionistas, a gente encontra muitas narrativas de teorias da conspiração que contestam a ciência, que contestam a história, né? A narrativa da história, que contestam o jornalismo, né? Porque estão situados exatamente nesses regimes de verdade da crença, dos valores, não, daquilo que eu quero acreditar, daquilo que eu gostaria que acontecesse, não, e em confronto com o regime de verdade da ciência, que é esse regime de verdade pautado em processos metodológicos, né, em métodos específicos, em ferramentas de observação, etc., dos quais as ciências da vida e as ciências naturais, especificamente, dificilmente podem fugir. Isso não é regra para ciências humanas, não, mas nós temos essa pauta muito acirrada entre os regimes de verdade. Então, se a gente voltar um pouquinho atrás e for até Descartes, não? Que é considerado aí o pai dessa era moderna no que concerne ao processo de pensamento e processo metodológico, a gente vai ver que é exatamente com ele que nasce essa questão do método, né? Da observação, da análise, da comprovação da evidência, da avaliação dos processos que foram realizados, etc. Né? Esse regime ele vai se constituir, vai se consolidar, sobretudo no final do século XIX e século XX, começo do século XX, como o regime por excelência da modernidade, não? O regime que vai pautar a ciência, né, e as ciências, e que vai trazer, por exemplo, para o jornalismo os processos e as práticas que transformam, que objetivam transformar a narrativa jornalística em alguma coisa mais próxima à factualidade. Por outro lado, invariavelmente, quando estamos mergulhados nesse regime da evidência, até pelo nosso lugar, a gente desconsidera os outros regimes, ou a gente considera que os outros estavam adormecidos ou que não existiam mais. Mas, em verdade, eles sempre existiram e eles sempre se confrontaram. O regime místico, né, o confronto entre a ciência e a religião, ele sempre existiu, e ora predominantemente de um lado em determinadas sociedades. Então aí entra a questão das temporalidades, das contextualidades, a preponderância de um e a preponderância do outro, etc. Mas eles são regimes que coexistem historicamente, desde que o regime da evidência, né, se consolidou como esse lugar de construção de determinadas verdades, ou de determinados olhares para a verdade. Então, o que a gente vê muito hoje é esse confronto, né, de dizer, ora, mas o jornalismo nem sempre diz a verdade, o jornalismo deu muita margem para ser confrontado e etc.
E você tem aí essas tensionalidades todas, né? Uma outra questão intermitente dentro dessas tensionalidades e que confronta o campo jornalístico, a instituição jornalística como uma instituição necessária à sociedade, necessária às democracias, né? É o fato de que a desinformação, e aí já falando de desinformação, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre a palavra, essa nomenclatura que é um pouco complexa, né? A desinformação, ela acompanha o jornalismo e o jornalismo moderno há muito tempo, assim, né? Se a gente for tratar historicamente, né, a história da desinformação, da mentira, das fraudes dentro das narrativas que circulavam na sociedade, a gente vai ver que historicamente o jornalismo, né, a desinformação ganhava o jornalismo. Nas minhas pesquisas nós temos isso muito patente. Por exemplo, no Brasil, na Primeira Guerra, muito antes do Brasil entrar na guerra. Nós vamos ter isso durante a década de 30, antes da Segunda Guerra, na Segunda Guerra. Na década de 50, na crise que levou ao fim do governo Getúlio Vargas e ao fim da própria vida de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, também circulavam inúmeras narrativas que desinformavam. Assim como de 59 a 63, 64 também, né? Aí conformando narrativas que levavam a um determinado consenso forjado, e a um desentendimento político, né? E aí pensando o desentendimento como propõe o Jacques Rancière, né? Então, essa íntima ligação entre o jornalismo e esse espaço que o jornalismo deu para a desinformação, né, extremamente prejudicial à própria instituição jornalística, tem ganho com a BIOS virtual, né, com a vida digital da gente, essa BIOS virtual, né? Se antes nós tínhamos uma centralidade midiática com os meios de comunicação de massa, hoje nós temos uma ubiquidade, porque nós vivemos dentro das redes sociais, das grandes plataformas digitais, então há uma ubiquidade destas em nossas vidas, né? E nesse sentido, chegou uma propaganda aqui, perdão, e nesse sentido, a gente está muito mais em contato e muito mais exposto a esse confronto de narrativas, não? Então, assim, parando um pouco para pensar o que é a desinformação, né? Há uma complexidade, muitos estudiosos e acadêmicos não querem usar o termo desinformação, ele é controverso. Alguns, como na Inglaterra, utilizam o caos informativo e separam em 3 categorias, né? Disinformation, quando é uma desinformação intencional; misinformation, uma desinformação não intencional; e malinformation, quando é uma desinformação deslocada contextualmente, espacialmente, etc. Né? Alguns preferem fake news, não? Ou seja, a notícia é efetivamente falsa, né, como estratégia de ganhar as audiências, de ganhar os seguidores no momento, etc. Então, uma estratégia que remonta aí, por exemplo, às primeiras teorias do campo da comunicação de massa na Communication Research norte-americana, com a teoria hipodérmica, por exemplo. Então, muitos funcionam dessa forma. E eu, particularmente, por trabalhar um pouco e aí já há uma década, com a questão da fenomenologia, e hermenêutica, eu vejo a desinformação como um fenômeno, né, como um fenômeno social, que, na verdade, é o outro lado do fenômeno da informação. A informação como essa necessidade que se coloca premente para a sociedade se guiar a cada dia, né? E a desinformação, ela ganha carona nisso, ela se coloca, ela se vende como informação. E é exatamente por pegar a credibilidade da outra, né, que ela consegue abarcar
chegar a um público muito maior, né? Uma pesquisa recente do Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos, nos diz que uma narrativa que contém a desinformação, ela circula 7 vezes mais do que uma narrativa jornalística, por exemplo, né? Porque ela atrai mais, ela traz de cara alguma coisa sensacionalista, né? E do lado já traz uma factualidade ali para condensar. Então, há uma construção morfológica híbrida dessas narrativas. E aí entra fato, entra fraude, né, fake, entra descontextualização temporal, entra descontextualização espacial, e se constrói uma narrativa que, para um jornalista como nós, como nossa equipe que faz um jornalismo de verificação, já é difícil pegar ali o que é coisa verdadeira, o que é coisa falsa. Às vezes no nosso projeto de checagem dentro da universidade, nós temos ali, após uma checagem, 3, 4 etiquetas, e essa parte do texto ou do vídeo é verdadeiro, essa parte é falsa, essa parte está sendo estudada, essa parte não é bem assim, tome cuidado, etc. Não? Então, imagine para a sociedade quando recebe esse tipo de narrativa. Não? Então, há essa contextualidade, essa questão muito complexa dentro desse ecossistema da desinformação, que eu prefiro considerar como um fenômeno que tem, de um lado, um mercado, e esse mercado, e aí nós já colocávamos isso em um dos nossos últimos livros, como um mercado da construção intencional da ignorância, não? Que se utiliza de informações falsas, não? Para estar manipulando parte. É claro que a sociedade tem mecanismos de criticidade, mecanismos de barrar isso, né? Mas nos primeiros momentos isso chega, isso abarca e a sociedade vai mergulhando. Né? Só que nós vimos recentemente, por exemplo, que 80 e poucos por cento, não sei se 2 ou 4, não me recordo agora, dos brasileiros, aí no relatório de mídia digital do Instituto Reuters e da Universidade de Oxford, diz que 80 e poucos por cento dos brasileiros estão preocupados com a desinformação. Então, de um lado ou de outro, há essa preocupação, e é aí que a gente tem a esperança, né, e a potência para poder barrar um pouco desse avanço do mercado. Mas, como eu dizia, o fenômeno ele tem esse mercado de um lado, e é um mercado muito lucrativo, porque ele pega uma carona muito grande no modelo de negócio das grandes plataformas. Esse modelo é um modelo predatório que nos faz ficar 24 horas por dia, né, dentro dessa BIOS virtual, dando lucro para essas plataformas que vendem a nossa atenção, que vendem e que tem como principal capital o capital de predição, né? O meu comportamento futuro, é o que eles vendem efetivamente, né? E a desinformação, esse mercado ganha carona nisso aí, dá muito lucro para as grandes plataformas e dá muito lucro e traz muito lucro para si. É por isso que nem sempre é muito fácil derrubar um canal de terraplanistas que tenha 2, 3, 4 milhões de seguidores, porque há uma lucratividade envolvida, há um negócio muito grande envolvido nisso, né? Então tem esse mercado, mas tem também a construção da desinformação dentro da sociedade, né? E por outro lado tem esses aparatos de receptividade da desinformação que a sociedade está aberta a receber essa desinformação. Ou seja, está aberta a receber uma narrativa que venha de encontro aos seus valores, às suas crenças, né? Então, se hoje, em 2021, nós temos 82% dos brasileiros já preocupados com a desinformação, em 2019, 62% dos brasileiros não sabiam discernir ainda entre uma informação falsa e uma informação que estava mais próximo da factualidade, ou seja, não tinha mecanismos de checagem. Hoje a gente trabalha muito com isso para trazer esses mecanismos de checagem para a sociedade, né? Dentro da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a gente trabalha não só com jornalismo, mas a gente trabalha com inúmeros tipos de projetos, de instituições, né, que trabalham com letramento para mídia, exemplo aí da Casper Libero, e que trabalham com educação midiática ou que trabalham com divulgação científica dentro da própria ciência que está envolvida, por exemplo, nesse momento da pandemia da Covid-19, né?
E aí nós temos desde projetos que são da biologia, da imunologia, da farmácia, a projetos que vêm para as ciências do espírito, para as ciências humanas do espírito, como a filosofia, né? Então é nesse conjunto que a gente tenta atuar, né? Mas chegando à pergunta principal do vídeo, que eu ainda não consegui chegar, é quais consequências para o jornalismo? Sérias, extremamente sérias, né? Por quê? Porque o jornalismo se constrói dentro do regime de historicidade da modernidade como esse lugar que vai atrás de alguma coisa que está próximo, né? Não é uma fotografia do real, não é um espelho do real, mas que se aproxima de uma determinada factualidade para informar efetivamente a sociedade que precisa se informar para poder se colocar, por exemplo, no mercado financeiro, para poder se direcionar, pegar um trânsito, para poder saber como se portar em determinada sociedade, etc, etc, para saber o que está acontecendo nos bastidores da política, né, e por aí vai. E quando a desinformação, tanto externa como interna, ela ganha corpo, né, o jornalismo entra em suspeição, né, como a gente vê hoje, muitos grupos colocando o jornalismo em suspeição, né. Nós temos grupos de religiões, né, que proíbem os seus fiéis de assistir o jornalismo e que fazem muitos vídeos dentro do mercado da desinformação dizendo, olha, o jornalismo não é isso, não se informe lá porque a coisa ali não é exatamente isso. Então coloca o jornalismo em suspeição, mas também quando o jornalismo faz como já aconteceu esse ano 2 vezes, né? A primeira delas, no começo do ano, quando uma associação de medicina de Pernambuco publicou um informe, né, publicitário em 13 grandes jornais brasileiros sobre tratamento precoce. E esses jornais, publicando, por outro lado, notícias que contestam o tratamento precoce, traziam um informe publicitário aqui. Então, aqui você tinha uma informação que confrontava a outra, né? Então, isso é extremamente prejudicial, porque o lucro de receber o dinheiro desse informe publicitário confrontou a redação, né? Confrontou o trabalho da redação de estar ouvindo os cientistas, os especialistas que afirmam que o tratamento precoce, sobretudo com o tal do kit Covid, não são eficazes no tratamento para Covid-19, sobretudo no início, né? E aí entra outras questões, que é em que momento tratar, com que tratar cada paciente em cada lugar, e etc, etc. Então tem uma questão muito complexa, mas o jornalismo, quando se dedica a isso, dá um tiro no pé e sofre com a sua reputação. Então, nesse momento, é preciso que o jornalismo estabeleça novos contratos com o seu público, se abra para o diálogo, saia do pedestal, né, de sabe tudo, e se abra para esse diálogo, para ouvir também esses outros regimes de construção de verdades que estão pautados na experiência, por exemplo, na experiência do médico, né, que confronta a evidência científica, que estão pautados, por exemplo, nos valores e nas crenças, para tentar estabelecer um diálogo e, a partir desse diálogo, né, trazer essa informação que a gente tanto preza e que é a nossa obrigação para com a sociedade, é prestar um serviço de qualidade para toda a sociedade brasileira. Então é isso, obrigada, um grande abraço.